Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Queridos, é uma alegria em Cristo estarmos iniciando mais um domingo, iniciarmos também um trimestre com esse privilégio de estarmos tratando sobre maturidade cristã. A nossa primeira aula, ela vai tratar sobre o tema Bíblia, o manual da maturidade. Vamos ler aqui pelo menos 2 versículos de uma forma introdutória. Vamos entender qual é o alvo da maturidade. A Epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículos 13 e 14, Efésios 4, 13 e 14, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o alvo da maturidade é nos tirar do período da infância e nos levar para a fase de varão, de adultos na fé. Agora, como esse processo ocorre? Vamos dar uma lida aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2 e versículo 2. 2:2 diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o princípio básico da maturidade cristã é nos levar do processo do crescimento espiritual. Para isso, necessitamos deste leite racional, deste leite que não pode ser falsificado, que são as verdades da palavra de Deus. Por isso que o nosso primeiro assunto vai tratar sobre Bíblia, o manual da maturidade. Vamos agora nos centrar um pouco no Salmo 19 e vamos fazer uma leitura progressiva a partir do seu versículo de número 7. Salmo 19, a partir do versículo 7. É bom entendermos que este salmo, ele vai tratar sobre a revelação de Deus. Dentro da classificação referente aos estilos ou gêneros de literatura dentro dos salmos, ele é visto ou faz parte do grupo conhecido como sendo os salmos da palavra, onde também está acrescido a ele o Salmo 119. Mas este salmo que nos apresenta o princípio da revelação, que é o ato de descortinar, é o ato no qual podemos assim ver, ele nos fala do versículo 1 ao versículo 6 sobre a revelação geral. E um dos princípios da revelação geral baseia-se na natureza. O que é interessante do 1 ao 6 também tratarmos aqui, é que nesse aspecto do 1 ao 6, Deus se revela como sendo o Criador, o El revelado nas Escrituras Sagradas, aquele que tem o poder de criar e aquele que manifesta a sua glória, a sua majestade, a sua divindade por tudo aquilo que ele criou. Mas a partir do versículo 7, podemos ir até o versículo de número 11, o salmista muda agora o tom e ele vai falar sobre uma revelação que
que é específica, ou a revelação especial, e aí ele vai tratar da palavra de Deus. Se na parte da criação Deus é visto como o Deus Criador, do versículo 7 ao versículo 11, ele é visto como o Senhor, como Jeová, o Deus dos pactos, o Deus da aliança. E aquilo que Deus usa para deixar claro a sua aliança, deixar claro o seu pacto, é a revelação que se encontra dentro da sua palavra. Então, quando nos centramos nesses versículos, nós podemos aprender alguns princípios. Vamos aqui ao versículo 7, que diz-nos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Veja bem, aqui nós vamos usar 4 princípios que o irmão pode ver bem nítido. Primeiro, a lei. Aqui fala da natureza e de um dos nomes das Escrituras. A lei trata sobre o nome ou a natureza das Escrituras. Do Senhor, a causa e a origem. A lei vem de quem? Do Senhor. Ela é perfeita, é o terceiro princípio. E o que ela faz é o quarto princípio: refrigera a alma. Então vamos lá. A natureza, a lei, aí a ideia de Torá, fala da instrução do Senhor, fala do ensino do Senhor. Então, nela, nós temos a totalidade da revelação, dos ensinos que Deus assim deseja para a minha vida e para a sua vida. Então, quando se fala de lei, se fala daquilo que eu creio, que você crê, ou o nosso credo de fé. Para ser cristão, tem que conhecer as doutrinas do cristianismo. E da onde essa doutrina é oriunda? Das Escrituras sagradas. Depois nós temos aqui, a lei do Senhor, ou seja, a causa, a origem. Esse ensino não vem de homens, esse ensino vem do Senhor. A lei do Senhor. Aí ele diz, a lei do Senhor, ela é o quê? Aí diz, ela é perfeita, no sentido de absoluta perfeição. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que a Bíblia não pode ser melhorada, a Bíblia não pode ser modernizada, ela não pode ser adequada e nem pode ser completada. Ela é absolutamente perfeita. Agora, o que ela faz? Ela refrigera. E a ideia aí é que ela converte, que ela refresca, que ela transforma, que ela restaura e que ela renova. Ou seja, o princípio de renovação vem da palavra do Senhor. Toda vez que eu recebo o ensino da palavra do Senhor, que é absolutamente perfeito, a minha vida vai sendo convertida, restaurada, renovada, porque é o poder da palavra de Deus. Mas o salmista não para por aí. Ele continua dizendo agora, o testemunho, a natureza, o nome do Senhor, a causa, a origem, é fiel, o que ela é, e dá sabedoria aos simples, o que ela faz. Partindo desse princípio, temos aí o testemunho. Aí a palavra etude, na forma original hebraica, que significa que ela é o testemunho, ela é o depoimento acerca de Deus. Pastor, eu quero conhecer a Deus. Então está aqui o livro que vai te dizer quem é Deus. A Bíblia testemunha quem é
Deus. E aqui, quando eu absolvo as verdades nela inserida, a minha vida cresce, a minha vida desenvolve, e eu entendo claramente quem é Deus. Aí o salmista Davi ainda continua dizendo, o testemunho do Senhor. Aí nós temos a origem e a causa. Então, quem testemunha na Bíblia? O próprio Senhor. Quem fala na Bíblia? O próprio Senhor. Quem vai dar o depoimento acerca dele? O próprio Senhor. Aí o terceiro princípio, que ela é fiel. Todo testemunho que está na Bíblia, tudo que ela fala é firme e é comprovado. Ou seja, é fiel. Isso quer dizer que todo testemunho que está na Bíblia é firme, é inabalável, é inconfundível e digno de toda a confiança. Então, quando eu deposito a minha fé sobre a palavra de Deus, creia, o que ela diz está certo, é firme, é confiável. Eu e você podemos crer, podemos descansar e podemos ser abençoados. Aí o texto vai dizer, ainda finalizando, veja o versículo 7, o que ela gera, o que ela faz, dá sabedoria aos simples. Aqui fala de uma pessoa indouta, que não tem um grande conhecimento, mas através das escrituras sagradas é possível da pessoa conhecer ao Senhor, ou seja, assentar-me, ler a palavra do Senhor, dentro da aula particular, que tem um detalhe, toda vez que eu leio a palavra do Senhor, eu tenho uma aula gratuita com o Espírito Santo, é só abrir a Bíblia e ler, o mestre dos mestres vai chegar e vai nos dar uma aula abençoada, sem pagar nada, gratuitamente, e a nossa alma, ela é edificada. Então, mesmo que a pessoa não tenha um grande nível cultural, a palavra do Senhor vai lhe dar cultura e entendimento das verdades transformadoras que existem na palavra de Deus. Mas o salmista vai para o 8 e diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos, aí ele está falando de orientações e princípios de Deus para o nosso caráter e conduta. Aí são as orientações de Deus, como deve ser o meu caráter, como deve ser o meu procedimento, o meu comportamento, preceitos. Agora, qual é a origem dessas orientações? Do Senhor. Como deve ser o meu caráter? Moldado na palavra, porque se for moldado na palavra, está sendo moldado pelo Senhor. Preceitos do Senhor. Aí ele diz, são retos. A ideia de retidão aí é que ela tem o poder de revelar e nos conduzir ao certo e ao verdadeiro. Então, através da palavra do Senhor, eu posso entender o que é certo e verdadeiro, e posso colocar a minha vida a ser conduzido por essas verdades. Mas ainda o salmista no 8 vai dizer, e alegram o coração, pelo meu caráter está sendo transformado pelos preceitos ou pelas orientações de Deus na minha vida. Entendo que a minha vida transita no campo do que é reto. Isso vai me trazer alegria, vai me trazer satisfação, vai me trazer gozo. Não é uma alegria terrena, ela é celestial, não é humana, ela vem de Deus, ela não é temporária, ela é permanente. Afinal, essa alegria, ela flui quando o cristão tem o seu prazer em se deleitar na meditação da palavra do Senhor. Ainda no versículo 8 diz, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos.
Vamos lá, mandamentos é a natureza, é o nome, do Senhor é a causa e é a origem, é puro, é o que ela é, alumia os corações, é o que ela faz. Então vamos lá, mandamentos, mitsua, vai gerar-nos a ideia de quê? Que as escrituras não possuem Deus dando uma opinião, não é Deus dando sugestão, não é Deus dando ideia, é Deus dando ordens. E ordens a serem obedecidas. Deus não fica dando ideia. Deus não fica dando aí opiniões. Deus não fica dando sugestões, mandamento. É ordens divinas. E o inteligente obedece, porque se obedecer, vai ser abençoado, porque está obedecendo os mandamentos da parte do Senhor. Então, os mandamentos, qual é a causa do Senhor? Então, os mandamentos que temos na Bíblia não é oriundo de homens, mas é oriundos do Senhor. Aí fala que o que ele é puro. Aí quando se fala de pureza, fala que ela tem clareza e lucidez. Essa clareza e lucidez nos leva a entender que a Bíblia não é um livro confuso, não é um livro enigmático, mas é um livro revelador e esclarecedor. Isso quer dizer que toda vez que eu vou para a palavra, esvaziado do meu eu, com o coração inclinado para Deus, desejoso de aprender, o Espírito Santo se desloca para o meu lado, porque Ele é o mestre, e aí eu vou aprender a palavra do Senhor de maneira clara e lúcida, e a minha vida vai ser transformada para a glória do Senhor. E alumia os olhos. Interessante que a ideia de alumiar, na ideia fala de compreensão, aquilo que dá sabedoria. E a luz da palavra do Senhor, na forma original, quando se fala em dar sabedoria, a ideia era de alguém que abria a porta da casa para a luz entrar. Afinal, dentro do que é conhecido como a geografia bíblica, as casas, elas tinham pouca iluminação no seu interior. E se a pessoa também desejasse ter luz, um dos procedimentos era abrir a porta. Então aí está o princípio. Quando o conhecimento é quando Deus abre a porta e entra a luz do entendimento, da compreensão ao meu interior, e eu começo a ter clareza, lucidez, e o nome do Senhor é glorificado. Mas o salmista, e agora é o versículo 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Temor, aí fala da natureza do nome, do Senhor a causa, a origem, limpo que ela é, e permanentemente, eternamente. Ele está querendo dizer, é o que ela faz. Temor, isso fala que o temor promove reverência, não medo, não fobia. Deus não quer ninguém com medo dele. Deus não é bicho papão. Deus quer que venhamos nos posicionar num princípio de reverência. E é interessante que esse temor, ou a reverência em relação a Deus, nos leva a admirar a Deus. E essa admiração se expressa na adoração. Então, temor que deve ser gerado na reverência, que me leva a admirar a Deus, vai fluir toda vez que eu estiver adorando e glorificando ao nome do Senhor. Então, temor do Senhor, a causa, a origem, vem do Senhor. Aí o salmista diz, é limpo, ele está deixando claro, limpo, límpido, dependendo da versão. Quer dizer que ela é ausente de impureza, sujeira ou contaminação. A Bíblia nunca vai compactuar com o erro. Está errado, a Bíblia diz, está errado. É certo,
está certo. E aí nós glorificamos ao nome do Senhor. A Bíblia deixa-nos esse princípio muito evidente. Aí diz aí, e permanece eternamente. Isso quer falar que a palavra não envelhece. A Bíblia não se torna obsoleta, e a Bíblia nunca vai cair em uma ela nunca vai ficar fora da atualização, ela sempre será eterna. Diz 1 de Pedro 1:23, a palavra do Senhor é viva e permanece para sempre. Por isso que nós glorificamos ao nome do Senhor. E por último, Davi ainda vai dizer aqui, os juízos do Senhor. Juízos, o nome e a natureza do Senhor, a causa, são verdadeiros, o que ela é, e justos juntamente, é o que ela faz. Juízo são as decisões judiciais registradas em relação a várias situações humanas. Aí ele diz, os juízos do Senhor é a causa, a origem. Deus tem ações judiciais. Esse é o sentido, os juízos do Senhor, a ideia do Senhor sentado no trono, julgando, determinando leis. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Aí ele está falando, ela é a verdade, no sentido de ser confiável. E é um contraste com a mentira, com a fraude e com o engano. Aí ele continua dizendo, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Por ser verdadeiros, são totalmente justos. Nos leva para viver uma vida correta na presença do Senhor. Agora observe o que é a Bíblia na visão do salmista Davi. 7, é a lei, é o testemunho. No 8, é os preceitos. No 8, é o mandamento. No 9, é o temor. E no 9, é os juízos. O que ela é? No 7 é perfeita, no 7 é fiel, no 8 são retos, no 8 é puro, no 9 é limpo, no 9 eles são verdadeiros. Aí, no 7, o que ela faz? Refrigera a alma. No 7, dá sabedoria aos simples. No 8, alegra o coração. No 8, alumia os olhos. No 9, permanece eternamente. E no 9, são justos juntamente. Aí, quando você pega a simetria, temos o seguinte, olha só como ela é crescente. Ela é a lei, ela dá instrução do Senhor. Por ela ser a lei do Senhor, ela dá testemunho do Senhor. Então, o testemunho que eu tenho vem dos ensinos do Senhor. Então, aí ela vai trabalhar no meu caráter, na minha conduta. São os preceitos do Senhor. Então, se elas são preceitos do Senhor, se torna um mandamento do Senhor para a minha vida. Ou seja, nela já tem um ensino acerca do Senhor, já diz o que o Senhor é, depois diz o que o Senhor quer para mim, então mandamento chega à ordem de Deus para que eu venha viver segundo esse ensino que está nas Escrituras. Aí, ela por ser mandamento, ela vai gerar o temor, reverência, admiração, para que eu viva uma vida como Deus deseja. E por fim, os juízos do Senhor, Deus toma como padrão quando for julgar o que está na sua palavra. Então, esse é um princípio marcante que nós temos acerca do que é a palavra do Senhor. Bem, aí nós podemos também observar o que o salmista no Salmo 119, ele nos apresenta. É interessante que o Salmo 119, que é visto como sendo um salmo órfão,
ou anônimo, ninguém tem a exatidão de quem é o seu escritor, mas é certo que quem escreveu é um profundo conhecedor das Escrituras. Segundo, é uma pessoa que ama de forma íntima a palavra do Senhor. Agora, entendamos o seguinte: segundo a Septuaginta, a autoria é dada ao célebre escriba da lei, conhecido como Esdras. Mas lá no Salmo chamado 119, que é também um salmo que enaltece, engrandece, e também fala da preciosidade das Escrituras, lá ele recebe 8 nomes. Recebe o nome de testemunhos, recebe o nome de lei, preceito, estatutos, mandamentos, ordenança, juízos, recebe o nome de palavra e também recebe o nome de caminho. Interessante que quando nós falamos em palavra, precisamos entender que a palavra desenvolve-se pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, a palavra se desenvolve na mente, se desenvolve aqui, quando falamos, e se desenvolve na escrita. Então, o que nós temos na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que Deus pensou, a palavra que Deus falou e a palavra que Deus permitiu que homens assim a escrevessem. O que é a palavra? A palavra, primeiro, é a manifestação daquilo que uma pessoa pensa, daquilo que a pessoa tem como emoção, como sentimento, e manifesta também a vontade da pessoa. Então a Bíblia é a palavra de Deus, porque nela temos aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sente, as suas emoções, e aquilo que Deus deseja. Pastor, o que Deus pensa? Está na Bíblia. Pastor, aquilo que Deus sente por mim está na Bíblia. Pastor, eu quero conhecer o desejo de Deus para a minha vida. Está tudo na palavra de Deus. Para que eu possa revelar o que está aqui dentro de mim, eu preciso tornar o que está dentro de mim em palavras. Então a palavra é a revelação daquilo que Deus quer que eu saiba e que você saiba. Em outras palavras, Deus tirou as suas palavras das suas entranhas e colocou para que eu e você possamos entender plenamente quem Ele é e a sua vontade para as nossas vidas. Agora, quando falamos um pouquinho ainda sobre a palavra, nós vamos entender aqui sobre alguns símbolos das Escrituras que nos falam dessa grandeza do que é a palavra. Quando nós lemos ainda o Salmo 19:10, temos aí: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Então a palavra, ela tem o poder de enriquecimento. Toda vez que eu quero enriquecer a minha vida, e detalhe, em qualquer área, a palavra me enriquece. Então, se eu preciso ser enriquecido em qualquer área da minha vida, aí está a palavra do Senhor. Mas tem um detalhe: ouro você não dá bicudo nele. Você anda e tropeça em ouro. Você tem que cavar, tem que garimpar. Da mesma maneira, para o enriquecimento da nossa vida cristã, procure garimpar, procure cavar, procure ir para a profundeza. Aí quando você achar um pedacinho, pode ser esse pedacinho aqui é ouro, a sua vida está sendo enriquecida. Todo dia o crente está garimpando, lendo a palavra do Senhor e vai descobrir ouro, 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 e a sua vida vai ser abençoada para a glória do nome do Senhor. Mel, você lê 19:10, mel, certo? Aí fala da palavra como poder de
cura. Ezequiel também comeu a palavra lá no capítulo 3, versículo 1 e 13, ele diz que no final ele sentiu sabor de mel. Certo? Isso fala que a Bíblia, ela tem um poder energético, medicinal. Ele vai equilibrar o nosso organismo no sentido espiritual. Então, ele tem um poder de cura. Se chegarmos aqui no Salmo 119, no seu versículo 5, um texto muito conhecido, onde vai nos dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela tem o poder de nos iluminar. Aí temos a luz baixa e a luz alta. Lâmpada para os meus pés, luz baixa. Luz alta, mas ela é luz para o meu caminho. Para os meus pés, luz baixa, é como se estiver dirigindo o carro, né, irmão? Luz baixa. Então vai guiar os teus passos. Agora, luz para o meu caminho, vai guiar a tua vida, vai guiar também o teu futuro. Que os meus passos e que o meu futuro estejam sendo iluminados e guiados pelo poder da palavra de Deus. Mas, se formos aqui em Deuteronômio, vamos aqui, irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 32, e versículo de número 2, e aqui nós temos um princípio maravilhoso, né? Moisés não foi apenas um escritor, Moisés não foi apenas um doutrinador, Moisés também foi um grande compositor de hinos. Tá? E aqui é um cântico escrito por Moisés. Não esquecer que o Salmo 90 também é de autoria dele. 32:2 de Deuteronômio. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então a palavra aí é como orvalho, como a chuva, orvalho e chuva proporciona renovo à natureza. Então a palavra tem poder de renovar a nossa vida, renovar a minha vida. A palavra traz renovação, ou como nós também podemos afirmar, promove avivamento em nossa vida. Mas a palavra, vamos aqui para o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23, e versículo 29 diz aí: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. A palavra, o que ela é? Fogo. É interessante que quando o profeta está falando, na verdade, Deus falando através do profeta, Deus faz um contraste com as falsas profecias. As falsas profecias, para Deus, são palha, mas a sua palavra, o que é? Fogo. Então as falsas profecias são queimadas diante do poder da palavra, que é como fogo. E aqui está o fogo autêntico, aqui está o fogo original, é o fogo da palavra do Senhor. Pastor, o que é isso? Não precisamos de usar técnicas para fazer com que o povo glorifique a Deus. Nós precisamos apenas pregar palavra, 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 porque a palavra vai, pega aqui, incendeia um, incendeia outro, daqui a pouco toda a igreja está incendiado, não por fogo estranho, porque Levítico 10 fala de fogo estranho, mas de um fogo original da parte de Deus, que é a palavra de Deus. Mas bem, se lermos ainda no 23, diz aí no 23, 29 de Jeremias, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça o que, irmãos? A penha, quebra a rocha. Ezequiel 36, 26 fala: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Tem gente com coração de pedra, mas a palavra é tão poderosa que ela começa a bater, bate, bate, bate,
bate, e daqui a pouco o coração de pedra é quebrado na presença do Senhor. Esse é o poder da palavra do Senhor. Tiago 1, 23 e 25, vai nos dizer que a palavra, ela é vista também como fogo. Tiago, no seu capítulo 1, 23, ele nos convida a entendermos que a palavra, ela é como espelho. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de que como era. Então, ele está falando que nós não devemos ser só ouvinte, mas colocar a nossa vida diante da palavra. Ninguém, ao sair de casa hoje, deixou de dar uma paquerada no espelho. E detalhe, o espelho é verídico, ele diz como você está. Então, toda vez que eu estou diante da palavra, é um espelho. Deus está falando, olha como você está, olha como você tem que melhorar, olha onde você tem que melhorar. Aqui é o poder da palavra do Senhor. E detalhe, quem está diante do espelho não está preocupado com a vida de ninguém, está preocupado apenas com a sua vida, e Deus vai trabalhar na sua vida para a glória do nome do Senhor. Bem, a palavra também, em Efésios 5, 26 e 27, Paulo vai apresentar que a palavra é como água, para santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo diz que a palavra como água produz santificação, purificação e lavagem. Mas agora, a palavra como água, que santifica, purifica e lava, por que ela vai fazer isso? Qual é a finalidade? Ou para que a palavra vai santificar, purificar e lavar como água? Aí Paulo diz 5 coisas, para que a igreja seja gloriosa, majestosa como uma noiva, sem mácula, sem mancha. Depois ele diz aqui, nem ruga. Ruga é sinal de envelhecimento. Então o que Paulo está querendo dizer? Que a igreja que tem palavra não envelhece. Ela está sempre renovada. A palavra renova a igreja. Aí Paulo continua dizendo, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sem censura. Ninguém precisa falar, ninguém precisa apontar nada. Ela está irrepreensível. Efésios 6,17, Paulo diz que tomai como capacete da salvação a espada do Espírito, que é a palavra de... Então, ela é a nossa arma de defesa e de ataque. Interessante que, na época, você sentiu o hálito do teu opositor na guerra. Viu os olhos do teu opositor. Ou seja, você era cara a cara. Então, a palavra, meu irmão, vai dar o poder. Quando o inimigo golpear, a gente trava ele aqui. E com ela também nós avançamos contra ele. É a espada do Espírito, o poder de batalhar. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Vamos aí, Efésios, Epístola aos Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Vai nos apresentar mais uma característica da palavra do Senhor que diz assim, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Aí ele começa a dizer algumas características, né? Porque a palavra de Deus, primeiro é a palavra de Deus, segundo, ela é viva. Terceiro, ela é eficaz. Quarto, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quinto, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas da medula. Sexta, é apta para discernir, é apta e ela tem o poder de discernir. Sétimo, os pensamentos e intenções do coração. Aí ele fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Qual é a ideia do escritor da Epístola aos Hebreus?
altar, amarra o cordeiro, morte do cordeiro, depois rasga o cordeiro, abre o cordeiro, e aí se vê tudo dentro do cordeiro. É isso que ele está querendo dizer. Toda vez que estamos diante de Deus, diante da palavra, Deus faz uma cirurgia, nos abre de alto a baixo. Aí Deus olha lá para dentro, vai ver o pensamento, as intenções do nosso coração. Tudo fica nítido e claro diante daquele que vê todas as coisas. Lá em 1 de Pedro 1,23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus vive, que permanece para... O que é a palavra? Semente, poder gerador de vida. Na semente tem um DNA. Isso quer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um DNA de Deus. Veja, eu não estou dizendo que nós vamos nos tornar Deus, porque isso é heresia. Mas isso quer dizer que a semente, que é a palavra de Deus, lançada no meu coração, que é a terra, vai começar a gerar em mim o caráter de Deus. É isso aí. Então ela tem poder de trazer vida. E por último, 1 de Pedro 2,2, onde iniciamos aqui. Desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então há um processo de crescimento. Primeiro, desejai afetuosamente, ardentemente. Isso quer dizer o quê? Que para o crescimento eu preciso de apetite. Se eu quero crescer na fé, eu tenho que ter apetite. E apetite fala que a pessoa está o quê? Com saúde. Quem tem saúde tem apetite. O apetite é de pessoa saudável. Então, o cristão que tem apetite pela palavra de Deus, ele é saudável na sua vida cristã. Segundo, o nível do crescimento é o crescimento quando eu reconheço a minha necessidade. Aí o escritor diz, como meninos novamente nascidos. Se eu estou num processo de crescimento, eu preciso entender a minha necessidade do leite, que é a palavra de Deus. Segundo, se fala que todo crescimento tem alimento adequado. E aí Pedro diz, olha, é o leite racional, o leite que dá entendimento, que dá compreensão, que dá conhecimento. Quarto princípio sobre o crescimento é que para crescimento o alimento tem que ser genuíno, não pode ser adulterado, não pode ser fraude, não pode entrar no campo de fraude. Ele diz assim, leite racional não falsificado. E por último ele fala que para o crescimento é necessário que eu venha o quê? Saborear. Aí ele diz, leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Vida cristã tem que ter prazer em meditar na palavra do Senhor e dessa maneira crescer poderosamente. E aqui nós finalizamos aqui, irmãos. E eu convido os irmãos a lerem rapidamente. É um pensamento que nós colocamos e eu quero finalizar. A palavra de Deus é a causa da nossa fé em Deus, da nossa devoção ao Filho e da nossa submissão ao Espírito Santo. É o motivo que mantém a igreja em pé diante de qualquer circunstância e adversidade. É nela e somente nela que uma alma faminta mata a sua fome e sacia a sua sede, ganhando ânimo para continuar na dura caminhada. Diante dela, poderosos se inclinaram, reinos grandiosos foram ofuscados. Afinal, as suas verdades são eternas, mas a glória deles é passageira. As suas verdades calaram sábios desprovidos da maior sabedoria bíblica. Cientistas ficaram ridicularizados quando tentaram ridicularizá-la.
Sofistas com as suas mentiras camufladas foram desnudados diante dela, e filósofos com o poder das suas palavras nunca transformaram a vida dos seus ouvintes, mas ela continua operando uma cirurgia no nosso interior, arrancando o mal e produzindo pessoas transformadas para Deus e a sociedade. Este livro é tão poderoso que o diabo teme, afinal, é a espada do Espírito que nos ajuda em nossa defesa de fé e promove o nosso avanço contra o reino do maligno. Amém, irmão? Pode pegar a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia rapidinho, seu irmão. Levante a sua Bíblia e diga: nós amamos a palavra de Deus. Vamos lá, irmão. Nós amamos a palavra de Deus, e diga: ela é a verdade. Amém. Obrigado, meu pastor, obrigado à superintendência, obrigado à igreja, obrigado, meu Deus. Amém.